Boa tarde, pessoal, tudo bom? Aí, dia 20 de maio, estamos na live, como vocês percebem, não sou o Fábio. Para quem não estava aqui ontem, eu avisei que eu fiz uma troca com as datas e o Fábio Oliveira vai estar aqui com a gente numa outra data que eu vou anunciar em breve, já está confirmado. E então, quem quer conversar com o Fábio, por favor, deixa eu confirmar aqui para vocês que dia que é, que ele já me falou hoje. E será dia 23, tá? Dia 23 a gente tem o Fábio aqui. E hoje eu escolhi, então, conversar com vocês sobre um problema que eu acho que é de todos nós da área de performance, que é o processo de avaliação. A avaliação provavelmente é uma das áreas, ou é a área de pesquisa menos visitada pelos pesquisadores da área de performance. A gente se concentra muito na preparação da performance, tem muitos trabalhos voltados para menos trabalhos, na verdade, realizados para a realização da performance, e a avaliação é uma área ainda que precisa ser muito explorada. Em 2016, eu apresentei um trabalho embrionário, que ainda está em andamento, eu não fiz nenhuma publicação a respeito, mas eu já fiz algumas palestras sobre esse assunto, que é um dos assuntos que está, um dos textos que está aí sendo no forno aqui do meu computador, uma hora dessas ele sai, é a respeito de avaliação, então, na performance musical. E eu vou, então, compartilhar com vocês a minha tela e apresentar um PowerPoint que deve durar entre 10 e 15 minutos, e a gente conversa um pouquinho, e aí eu vou pedir para vocês, né, eu vou fazer a apresentação, e depois eu respondo as perguntas, porque quando eu começo a olhar as perguntas, eu me perco um pouco no tempo e não tem nem para me controlar aqui, se sou eu mesmo, tá bom? Então, vou entrar lá. Aqui a minha página. Eu acho que vocês veem, então, a tela do meu PowerPoint agora. Então, os aspectos da percepção na avaliação da performance musical. Essa é uma imagem que mostra exatamente o ponto de vista do qual eu quero, essa reflexão tá centrada, que é a visão que, as formas como o que você faz do palco são percebidas por quem está do outro lado, né? Que é um tipo de percepção muito diferente dessa, né? Quando você está olhando o palco do lado de cá. A gente prevê coisas que são percebidas de maneiras diversas do outro lado. Essa é uma outra percepção, desculpa, a imagem não é tão boa, mas essa é uma prova de orquestra, né, uma prova de uma audição de orquestra, e todo essa mesa em formato de U é formada por membros que estão fazendo a avaliação do candidato, né, membros da orquestra, na prova de orquestra. São pontos de percepção bem diferentes, né? Essa é uma outra prova de orquestra, aí feita numa sala de ensaio,
muito diferente de você fazer uma prova no teatro, né? Mas é a realidade de quase todo dia. Nós fazemos provas, tanto avaliamos prova quanto tocamos para provas em salas nem sempre ideais e nem sempre com o distanciamento que você gostaria, você que está tocando e você que está avaliando também, né? São duas posições frequentemente desconfortáveis do ponto de vista da avaliação. Essa é uma outra visão de avaliação, que é a prova com cortina, entre aspas, né? A banca, então, a sala de prova está preparada e você tem, então, o lugar onde sentarão os membros da banca e a prova acontecendo do outro lado. Bom, a música, né, como diz meu pesquisador Marcos Nogueira, meu amigo, o FRJ, a música é uma construção mental e a mente inerentemente incorporada. A incorporação é mais uma atividade fisiológica, mais do que uma atividade fisiológica, e é constituída por padrões recorrentes da ação sensório-motora que promove a maior parte do nosso entendimento. O entendimento é algo composto pelas estruturas imaginárias que surgem na nossa experiência perceptiva e que é a estrutura. Veja bem, a forma como você percebe, a sua experiência perceptiva está totalmente relacionada à construção mental que você fez do evento, ou que você faz do evento. Esse conhecimento supervisor, né, que, da forma proposta por Eliot, e daí uma citação da Regina Antunes, está relacionado com a capacidade de monitorar, administrar, ajustar e regular os pensamentos próprios, tanto na ação como no aprimoramento do músico no decorrer do tempo. Então, esse conhecimento supervisor, o Eliot propõe que ele combina julgamentos musicais, pessoais, compreensão das obrigações ou mesmo das éticas musicais de uma dada prática. A habilidade de projetar e sustentar imagens pertinentes no imaginário mental antes, durante, depois e após, né, a própria performance musical. Com isso, chegamos aqui ao ponto em que eu coloco, que eu destaco a discussão, né? O que acontece? O som entra, né, no nosso corpo pelo ouvido, e aí o que acontece? Ele entra simplesmente som, ele não entra outra coisa a não ser o som. Mas o que é que sai disso daí para o cérebro? Acho que a minha animação está, né? Então ele entra assim, e o cérebro começa, né? A mente começa a trabalhar de uma outra maneira. Como é que está a afinação? Está subdividido com precisão? É expressivo? As dinâmicas são adequadas? Está coerente com o estilo? Esse andamento não está muito lento? Tem um lado que gera pensamentos que avaliativos, reflexões que são resultado de um julgamento. E, desculpa, tem uma coisinha que falhou aqui, mas é uma imagenzinha que mostra assim, o som simplesmente entra, o som não entra com nenhum tipo de... Você pode ter tido a intenção que for, mas ele não entra com intenção, ele simplesmente entra no seu corpo. As intenções é a gente, né, que julga com esse pensamento supervisor que vai juntando todas as coisas. Então, a música entra no cérebro, e do cérebro, né, as conexões são feitas lá, e as conexões elas podem gerar ideias que podem ser percebidas de maneiras muito distintas, né? Essa é uma figura, por exemplo, dessa forma geométrica que pode ser entendido de várias maneiras, né? Eu posso ver um triângulo, 2 triângulos, posso ver 6 triângulos, posso ver bocas, posso ver retângulos, figuras redondas, eu posso olhar e perceber essa figura de muitas formas. Do mesmo jeito que o som que entra, a forma como eu vou manipular isso vai depender justamente da minha experiência. Essas figuras são percebidas por cada um de nós muito de formas
bastante diversas, do mesmo jeito que cada som que a gente ouve, cada interpretação que a gente ouve também é julgada, absorvida, é refletida de maneiras extremamente diversas. Então, o som por si só não tem o poder de entrar no cérebro e se fazer. Cada indivíduo é que faz dele. Então, é a sua percepção que faz com que esse som seja lá dançante, alegre, feliz, ou que seja um som metaleira, ou que seja um som de alerta, um som de grito, um som de comunicação de emergência mesmo. Né? Essas ideias estão sendo geradas de acordo com sua experiência e com a forma como a sua percepção te permite fazer. Bom, então, dessa forma de percepção, em termos musicais, você tem várias coisas para pensar no processo de preparar uma performance musical ou de perceber uma performance musical. Você tem a obra dinâmica, a adequação legal, a adequação estilística, a estrutura do som, qualidade, articulação, afinação, frequência, andamento, precisão rítmica, interação camerística, são muitos componentes que você tem que projetar. Nem todos eles serão percebidos, pelo menos não da maneira como você imagina que eles estejam sendo. Então, aqui, do ponto de vista de avaliação, tem a sua avaliação de como é que isso está acontecendo e a avaliação de quem está recebendo recebendo no sentido de quem está apreciando, se você preferir, a sua performance. Então, novamente, o cérebro vai ter que definir, numa situação de avaliação, em última instância, um valor. Geralmente, esse valor é numérico. Quase tudo que a gente avalia chega a uma determinada instância em um valor numérico. Especialmente quando a gente está falando em algum tipo de ranqueamento. Não tem como eu fazer um ranqueamento e até tomar uma decisão de desempate, por exemplo, sem que eu tenha nenhuma aferição numérica. Eu teria que ter algum critério para diferenciar ideias, opiniões ou mesmo justificativas. Por mais que nós nos expressemos com fundamento, em alguma instância eu tenho que dizer quem entrou na única vaga, vamos dizer assim, pensando em orquestra. Então, em alguma instância, a afinação vale um número, a dinâmica, a técnica, a subdivisão, a fluência. Esse é só um exemplo, né? Aqui eu tenho... e ainda o estilo. Aqui eu tenho um exemplo, um simples exemplo de como eu posso totalizar 100, um número 100. Então, cada concurso, cada banca, cada coordenação de curso ou de concurso vai ter que definir, em última instância, uma forma de avaliação. Qual que é o nosso grande problema? Olha, eu tinha uma adequação ali. Nosso grande problema. Primeiro, a gente concordar com os critérios. Né? Nosso grande problema começa aí. E eu me lembro muito bem de apresentar esse trabalho, e um dos debates mais ardorosos depois do trabalho era exatamente com as pessoas que, eventualmente, tinham discordância quanto a esses 5 critérios. E o que a gente precisa pensar nesse momento, eu acredito, é que quando você é convidado para incorporar uma banca julgadora, na grande maioria das vezes você não define o critério com os quais você vai julgar, você recebe esses critérios prontos da coordenação e você precisa julgar de acordo com eles. É muito importante julgar de acordo com os critérios
que foram definidos, ainda que nessa decisão você tenha sido minoria, né? Tem algum ponto dos critérios em que você não concordou, mas os critérios aprovados precisam ser cumpridos. Em primeira instância, porque assim foi informado o candidato ou o competidor, né? E assim ele vai se preparar de acordo com esse tipo de avaliação. E, em segunda e não menos importante instância, porque você precisa dormir, você é avaliador, né, depois do concurso. Então, é muito importante você saber que o resultado está relacionado ao critério que você seguiu, e não porque pode ser que o resultado não seja exatamente o que você individualmente faria, mas você não é o único julgador. E essa é uma coisa muito difícil na área de performance musical, que se coloquem os critérios em primeiro plano. Bom, aqui vão 5 critérios que eu observo na experiência aí dessas últimas 2 décadas, pelo menos, em bancas de concursos e provas de todos os tipos, solo, câmera, no meu trabalho diário. Então, o aspecto rítmico é um, a qualidade do som é outro, a fluência em geral, a adequação à situação e o domínio técnico. Esses 5 aspectos são os que eu observei. Eu costumo guardar os formulários de avaliação quando eu posso, né, quando isso é permitido, porque frequentemente eu estou revisitando e reformulando os meus próprios formulários aplicados com os meus alunos. Então, esses 5 critérios são os que eu observo na experiência dessas participações de bancas e de todos os tipos, sabe? De aluno, de contratação de professor, de concurso, de festival, que esses 5 aspectos, em geral, englobam praticamente tudo que é exigido de um candidato. A divisão, andamento, precisão, adequação, dentro de um aspecto intitulado ritmo, não quer dizer que ritmo seja equivalente a divisão, andamento, precisão, mas essas coisas estão relacionadas ao aspecto ritmo. A qualidade do som, é claro, a afinação, articulação, dinâmica e uma série de... ainda tem reticências, porque tem mais coisas que são relacionadas à qualidade do som, a própria questão acústica, né, que você não está avaliando. A fluência, claro, né, que tem relação com estilo, com gênero, tem relação direta com a partitura. A adequação, é claro, existe uma chamada, um edital, um programa que tem que ser cumprido, existe uma questão legal que precisa ser considerada, e o domínio técnico, é claro, a sua capacidade de dominar o instrumento. Então, nessa avaliação, é muito comum que dos critérios, existam 5 níveis, que podem ser chamados de muitas maneiras, mas eu escolhi aqui uma maneira mais genérica, e que é muito utilizada também, que é a classificação entre alguma coisa, algum meio de caminho entre o que é acima da média, é muito bom mesmo, excelente, tipo, daqui para cima, qualquer coisa seria excelente, e o péssimo. O péssimo é o inaceitável. Não é? Quer dizer, é mais que... tanto ruim quanto o péssimo são coisas inaceitáveis, mas, vamos dizer, o péssimo é alguma coisa que conseguiu não ser o mínimo possível em nenhum dos critérios, que é uma coisa muito difícil, eu acho. O péssimo é praticamente uma inscrição equivocada, a pessoa pensou que era uma coisa e era outra. Realmente uma pessoa que consegue ser péssima em algum quesito, porque assim, os quesitos são relacionados. É muito difícil você ter uma nota. Como você vai ter uma nota
excelente influência se você tem um ritmo muito ruim. Sabe? As coisas estão relacionadas. Então, você fala, então eu não posso avaliar a fluência sem ritmo. Veja, a gente não pode enfiar tudo no mesmo saco. Por quê? Vai ter alguém que tem uma precisão rítmica mais aguçada que o outro. Vai ter alguém que é um pouco mais fluente que o outro. Em algum momento, você vai ter que diferenciar uma pessoa da outra. E se eu não tiver claro esses critérios, eu vou ter muita dificuldade. Agora, o que acontece? Por que o cérebro processa o som infinitamente mais rápido que qualquer elaboração verbal, de qualquer elaboração escrita? A hora de ouvir a música é muito o trabalho do julgador, e aí eu vou, de fato, abordar somente quem observa a performance, não quem realiza a performance, tá? Então, esse avaliador, ele vai precisar desenvolver duas atividades ao mesmo tempo, que é prestar atenção no que ele está ouvindo e emitir um julgamento. Neste momento, o cérebro não é capaz de manter o mesmo tipo de foco, né, de atenção no que ele está ouvindo e no que ele está escrevendo. Uma das duas coisas vai ficar temporariamente ou momentaneamente prejudicada por uma questão simples de manutenção de foco. Ou você foca numa coisa ou foca na outra. Ainda que você esteja contemplando ou concentrado na atividade como um todo. O foco vai se deslocar para um lugar ou para o outro. Então, a minha proposta aqui é relativamente simples. Eu, por causa disso, comecei a desenvolver um sistema de fazer anotações genéricas, anotações, vamos dizer, em grafias de desenho, que eu compreendesse o que significava aquilo para mim, para que depois eu transforme, depois de ouvida a pessoa ou de ouvida a peça, eu pudesse transformar aquela imagem em uma frase escrita, emitindo o meu julgamento. Então, para isso, como eu sou péssima desenhista, péssima, para mim, os desenhos são feitos de... eu comecei a fazer isso, gente, muito antes dos emojis existirem. Mas eu fazia uma carinha, uma bola, e aí desenhava a boca feliz, ou a boca para baixo, a boca reta, que é o máximo que eu conseguiria desenhar. E agora, então, né, quando eu fiz esse trabalho, já existiam os emojis. Então, aí um exemplo do que eu faço, por exemplo, quando eu estou em banca, que é muito comum. Eu coloco assim, o excelente é uma carinha muito feliz, muito bom, me deixa alegre, o aceitável é aquele, puxa, né? Tá bom, tomar um cafezinho. O que é ruim me faz ficar com uma cara insatisfeita, e o que é péssimo é simplesmente inaceitável. Então, é claro que os meus desenhos não são lindinhos assim, não. É só uma bolinha com... E muito me surpreendeu quando eu estava numa banca, foi em 2016, eu acho. 2014, eu acho que eu estava num concurso internacional de contrabaixo e éramos 5 jurados e eu estava eu não estava na ponta da mesa, eu estava mais ou menos mais para o meio da mesa, e os 2 colegas do meu lado começaram a olhar os meus desenhinhos. Quando eu olhei para o papel deles, eles estavam fazendo desenhinhos também. Eles acharam ótima ideia, porque você sabe o que você quer dizer com aquele desenho, e depois que a pessoa tocou, você pode escrever a sua opinião na frente daquilo. O cérebro processa infinitamente mais rápido o som que a escrita, e muito mais rápido a imagem que a escrita também. E se aquilo tem algum significado para você, julgador, ótimo, você sabe o que você quis dizer com aquele tipo de grafia na frente do excelente. Não é igual para todo mundo, claro. Então, os emojis aí viraram meus amiguinhos. Meus desenhos eram mais ou menos assim, tá? Era mais ou menos isso. Essa bolinha com... Era no máximo isso que eu ia conseguir fazer, e não tão uniforme quanto está aqui. Agora,
Se eu destaco um desenho desse para dizer se eu amei ou se eu odiei, ainda assim é só para mim, porque na hora de eu redigir isso, eu vou redigir. Tive prazer de participar de concursos que exigiam que a gente fizesse um parecer realmente para cada candidato, independente da classificação deles, para que aquela experiência servisse para o candidato para alguma coisa. Pelo menos no mundo do contrabaixo a gente faz isso, né? Bom, vou seguir aqui. Então, seria mais ou menos isso. Em um determinado concurso que eu fiz, que eu fui banca, aliás, né? O julgamento da pessoa resultou neste quadro que eu estou colocando aqui. O ritmo estava bom, a qualidade em geral estava no limite, estava um pouco ruim, estava fluente de maneira genérica, tá bom? Estava adequado ao edital, e a questão técnica estava muito, um tanto quanto deficiente no limite do aceitável. Tá? Então, a nota inicial atribuída a esse candidato foi dividida dessa maneira, porque era dessa maneira que estava no edital. Então, no estilo, ele recebeu 5 de 10 pontos possíveis. Na abordagem interpretativa como um todo, ele recebeu 5 de 10 possíveis. Na fluência e expressividades inerentes à obra, 10 de 30. Porque realmente, apesar de ele ter fluência, a abordagem... deixa eu ver se eu me lembro exatamente aqui. A pessoa tinha fluência e expressividade, porém ela foi bastante interrompida por problemas, que eu me lembro, problemas rítmicos. A pessoa tinha leitura de ritmo equivocada, né? Mas tocou a frase fluente, mas tocou o ritmo errado, de uma obra bastante representativa do universo do contrabaixo. O domínio da técnica instrumental ficou bastante debilitado também, talvez tenha sido um dos maiores problemas. Então, no total de 10 pontos, essa pessoa conseguiu 50. O que, não me lembro se daria aprovação, mas não deu classificação suficiente. Então, o candidato questionou, ele disse: o tempo de recital estabelecido foi cumprido. As peças foram executadas integralmente sem interrupção do fluxo musical. O repertório escolhido continha peças de 3 períodos diferentes da história da música, incluindo uma peça brasileira do século XX. As diferenças de estilo, caráter e interpretação foram respeitadas em cada obra. A fluência e expressividade foram demonstradas na execução do repertório. As complexidades técnicas e interpretativas foram apresentadas, das peças apresentadas, exigiam total domínio da técnica instrumental. E, tendo em vista o meu próprio esclarecimento, solicito revisão da pontuação. Esse foi o questionamento que o candidato em questão apresentou. Então, considerando isso, a revisão mostrou o seguinte: estilo, caráter, fluência e técnica foram das avaliações menores. Aliás, eu vou reparar uma coisa aqui, gente, desculpa, que eu acabei de ver. Essa avaliação aqui não foi do candidato da prova, isso aqui era o meu modelo, tá? Me desculpem a confusão. Essa aqui é uma proposta de avaliação. O modelo, o exemplo que eu estou mostrando, seguiu esses 4 itens aqui, que eram o que existiam como condição, critérios para a banca, que a banca não escolheu, já estavam prontos. Então, depois desses questionamentos todos, o candidato diz: tendo visto o meu próprio esclarecimento, solicito revisão. Veja como é a percepção de quem está apresentando e a percepção de quem está avaliando. Na percepção própria de quem tocou, isso tudo aconteceu. Mas na percepção da banca, o estilo estava no limite, o caráter no limite, a fluência não aconteceu tão bem, justamente porque haviam
problemas técnicos seríssimos que impediam que essa fluência acontecesse. E esse é um resumo do que a banca inteira achou, não foi só a minha opinião. Então, a nota inicial atribuída tinha ficado assim, em função disso. E o que acontece? A banca, então, manteve. Quando fomos revisar os formulários de cada membro da banca e verificar se tinha algum sentido em exigir no recurso que estava sendo feito, a banca resolveu manter a nota, graças a quê? Graças a anotações muito detalhadas que haviam sido feitas. Do contrário, ficaria na memória, né, de cada um, o que não é possível. Então, existe uma responsabilidade do avaliador, que ela é relacionada ao conhecimento e determinada também pelos critérios. Existe a visão de quem está do lado de cá do palco, que quase sempre não coincide com quem está do outro lado julgando. Então, do lado de cá, é preciso assumir a responsabilidade por suas escolhas. No caso desse candidato, ele escolheu peças num nível técnico acima do que ele era capaz de realmente realizar. Um nível técnico um pouco menos, talvez ele teria sido mais favorável. Então, eu devo provavelmente estar no meu limite aqui, deixa eu voltar aqui com vocês, né? E esse é um trabalho, então, que... Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Tá, eu tenho um comentário aqui. Eliana, Sônia, a musicalidade entra na fluência, né? Bom, a musicalidade entra em todo lugar, né? Entra em todo lugar. Agora, onde é que você vai? É claro que a musicalidade está sendo avaliada, está sendo considerada a todo momento. Em geral, vai ter um critério, dentre os vários que tiverem sido estipulados para a banca, onde você deve pontuar a musicalidade. Mas lembra, quando eu defendo os elementos da performance musical, a musicalidade e a expressividade estão colocadas nos elementos como algo que só acontece na performance como um todo. Você não pode ser musical sem o resto. Mas tem que haver um momento onde você vai pontuar a musicalidade, e aí vai depender muito de qual é o critério que você está adotando. Né? Então, eu não tenho mais perguntas para responder, então acho que eu vou ficando por aqui. Nós estamos aí nos 34 minutos. E amanhã teremos aqui, conversando conosco sobre Bach, o Edmundo Hora, que é um prazer recebê-lo novamente aqui. E agradeço a vocês por estarem aí, como sempre, ajudando aqui a manter a quarentena. Não está fácil, né? Não está fácil para todos nós, eu acho. É um momento extremamente complicado. E eu desejo a todo mundo muita paciência, muito álcool em gel. E fica em casa, né? Fica em casa. Tá? Depois, se vocês tiverem algum questionamento sobre isso, fiquem à vontade para colocar aí no post da live. De vez em quando eu entro e respondo aí as questões. Tá bom? Obrigada. Beijo para todos.